noite, irmãos. Paz seja convosco. Estamos aí no nosso Café com Bíblia. Hoje não temos cenário, né? A nossa casa aqui, a nossa cortina de fundo, o nosso sofá. Mas o que vale é o estudo da Palavra de Deus, né? Temos quantas pessoas aí ao vivo será nos acompanhando? Muitas, poucas, mas o que importa é que essas pessoas que estiverem nos acompanhando estejam com os seus corações abertos, né, para recepcionar a Palavra de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as testemunhas da vida e da morte. Às vezes o tema chama mais atenção do que o estudo pela nossa curiosidade, mas não tem nada de mais a respeito das testemunhas. Porque o que a gente vai enfatizar aqui é a mensagem que Deus deixa para nós, né? Através do seu servo Moisés. Basicamente o nosso estudo ele vai ocorrer assim, em cima de palavras-chave como água, chuva, terra, erva, flor da erva. E para a gente iniciar e não perder o hábito, né? A gente vai iniciar com uma oração, que é o estudo do Café com Bíblia, sempre foi assim, sempre vai ser, porque o Espírito Santo precisa direcionar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, porque a gente observa a Palavra de Deus e ela diz para nós amar a Deus com todo o nosso entendimento, com o nosso intelecto, com o nosso coração. Então, eu peço que você, se você acompanhar o estudo, porque você sabe como funciona já, sabe que a gente fala só pausado na Bíblia, firmado na Palavra de Deus, eu procuro não dar muito entendimento do que eu compreendo sobre o que eu estou falando aqui dos versículos, eu simplesmente trago um versículo complementando o outro, para te dar um claro entendimento. Então, se você já acompanha, compartilhe, né? Semeie a palavra aí na vida de alguém, compartilhe no teu Facebook para que os teus amigos vejam, na tua página, em algum grupo que você pertence, envie no WhatsApp para alguém. Vamos disseminar a palavra de Deus. Num tempo como hoje, eu não estou tentando ocupar o lugar da igreja. A gente já faz isso na igreja desde 2017. Mas o que mexe comigo é o prazer de falar da palavra de Deus. E a alegria de quando as pessoas me procuram para falar, o estudo lá foi legal, o estudo lá deu para entender, o estudo lá eu fiquei com dúvida aqui. Então, sem mais delongas, vamos iniciar, porque a gente não vai passar de uma hora de estudo, né? Por volta de 9h30, 9h20 a gente já está encerrando. Então, eu te convido aí a pegar, como a gente sempre faz, te convido a você pegar sua Bíblia, seu bloquinho de anotações, a sua caneta, e que você se volte totalmente para o estudo nesse momento. Que você acompanhe os versículos, que você absorva a informação, que você transforme em conhecimento e viva sabiamente. Amém? Então vamos iniciar com uma oração. Se você já compartilhou, se você vai compartilhar, agora não é o caso. Agora o importante é orarmos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos porque podemos falar da Tua Palavra através desses meios comunicativos que nos é possibilitado neste dia, Pai. Te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, porque o dia amanheceu, agora a noite vem e estamos aqui, ó Pai. Certamente tem pessoas ali do outro lado da telinha acompanhando este estudo. Que esta palavra que o Senhor colocou em meu coração inunde estas vidas que acompanham agora ou que posteriormente vierem a assistir, ó Pai. Que esses corações sejam impactados pela Tua Palavra, que estas vidas sejam transformadas pelo Teu agir, ó Deus. Eu te peço e eu te agradeço. Espírito Santo, guia esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Qual o fundamento do nosso estudo?
O fundamento do nosso estudo, a gente vai iniciar pelo livro de Isaías, capítulo 55, versículo 10. Aqui na minha Bíblia diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semeador, mas pão ao que come. Amém? O que a gente entende aqui? Como a gente sempre fala, né? Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, vamos conhecer a palavra de Deus. A gente observou ali que Deus está dizendo que a palavra dele não vem até os nossos corações, até as nossas vidas, sem que cumpra o propósito para qual foi designado, né? E é em cima disso que eu quero trabalhar com vocês aí que acompanham o estudo da segunda-feira do Café com Bíblia, né? Isso daí. E a gente vai começar pelo Cântico de Moisés. Porque primeiramente, a gente deve entender assim, que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus através dos seus servos. E hoje continua através dos seus servos, ela sendo ministrada na vida das pessoas. A gente tem conversado aí via WhatsApp com as pessoas aí e tem visto algumas pessoas sedentas da palavra, com fome, com sede. Então, se você consegue compreender que a palavra de Deus ela quer alcançar o teu coração, porque a gente leu em Isaías 55 que ela vem para cumprir um propósito, eu te falo, abre o teu coração. Não conteste. Eu não vou estar falando do que eu entendo, eu vou estar te dando versículos bíblicos, eu vou te dar textos. Vou dar uma faladinha de uma coisa ou outra, mas desde já peço perdão pela minha ignorância em algum ponto que eu possa estar errado, porque como qualquer outra pessoa, eu posso errar, eu erro. Mas o que eu quero compartilhar com você é a palavra que Deus colocou em meu coração. E esse Cântico de Moisés, ele é muito interessante. Segundo o que a gente iniciou em Isaías 55, versículo 10. Então acompanha comigo. Se você está com a sua Bíblia aberta, ou se você só acompanha o estudo e depois volta pausando ele. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1, daí depois o versículo 2, daí depois o versículo 3, daí depois o capítulo 31, depois o capítulo 30. É a forma que eu utilizo para dar os estudos, é assim, é vindo de lá para cá, comentando o porquê disso e o porquê daquilo. Então, Deuteronômio 32, versículo 1 diz assim: observe o texto, analise o texto, reflita sobre ele, deixa o teu coração palpitar, né? Porque a palavra vai alcançar a tua vida. Então o versículo 1 diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e eu falarei. E ouça, ó terra, as palavras da minha boca. O que a gente compreende aqui? Eu vou te falar um pouquinho sobre o que eu refleti, não o que eu entendi, o que eu refleti durante a tarde, quando eu pensava sobre o estudo da noite. Porque o estudo é assim, não é que eu chego aqui agora e preparo e vou apresentar. Eu me preparo estudando, aí eu coloco no papel e eu começo a meditar sobre aquilo. E a minha reflexão foi: os céus e a terra são chamados para ser testemunha da aliança. Porque ali a gente pode ouvir que Moisés diz: cheguem a mim para ouvir as palavras desta lei, pois tomarei o céu e a terra por testemunha contra vós. Lá em Deuteronômio capítulo 31, no versículo 28, ele diz isso.
E a gente entende que ele está transmitindo a palavra de Deus aos homens. E a gente percebe na Bíblia, no capítulo 30, que o céu e a terra são pegos por testemunho em que Deus ofertou a nós vida e morte, bênção e maldição, decorrente às nossas escolhas do dia a dia. Porque o que a gente consegue compreender é que escolhas presentes, escolhas do dia de hoje, escolhas do agora, escolhas do momento, escolhas do exato momento de agora, onde eu não reflito, eu não penso, eu não analiso os fatos, geram consequências eternas. E isso deveria ser muito importante, a gente trabalhar com estas escolhas que nos são dadas. A gente precisa entender que toda a criação foi chamada para ouvir esta mensagem. Qual mensagem? Esta daqui, observe o versículo 2. Deus fala assim para nós através do seu servo: goteje a minha doutrina como chuva e destile a minha palavra como orvalho, e como chuvisco caia sobre a relva, e como gotas de água caiam sobre a erva. Irmãos, a gente precisa entender assim, que a palavra de Deus, ela nos confronta para extrair do nosso íntimo quem somos nós. Você consegue lembrar de quando o anjo se encontra com Jacó? A pergunta que ele faz: qual o teu nome? Como te chamas? Porque da última vez que Jacó ouviu aquela pergunta, ouviu aquela frase sobre quem ele era, ele estava se passando por Esaú, o irmão dele. Ele estava se passando por alguém que ele não era. Ele estava pegando algo que não o pertencia. E quando ele está no vale de Jaboque com o anjo, ele tem que reconhecer quem ele era. E a hora que é perguntado, ele diz: eu sou Jacó. Mas não foi isso que ele disse lá atrás. E a palavra de Deus, ela vem sempre provocando em nós que nós digamos a Deus quem somos. Porque se toda a criação foi chamada para ouvir esta mensagem, que é: goteje a minha doutrina como chuva. Você já andou na chuva quando ela está garoando, está caindo aquelas gotículas de água, que nem bem respingam em nós, mas conforme a intensidade da distância que andamos, ela começa a molhar? É para que a gente faça como Josué. Quando ele tem medo, e Deus fala: medita de dia e de noite. Não cesses de falar, não cesses de meditar, não cesses de olhar para este livro. Porque assim os teus passos serão corretos perante a minha presença. É Deus falando. A gente só precisa entender. Timóteo, quando está meio perdido, o apóstolo Paulo chega e diz: viu, permanece nas escrituras, nas sagradas letras que aprendestes desde quando era menino. Irmãos, a gente precisa entender assim, que o motivo para isso é que a mensagem envolve o ato de honrar a Deus. A mensagem de goteja a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, que como chuvisco caia sobre a relva e que como gotas de água caiam sobre a erva. Aqui está falando de um processo de crescimento, de amadurecimento. A gente precisa entender então que esse motivo da mensagem envolver o ato de honrar a Deus, de glorificar o Criador, que é tão desprezado pelos pecadores que somos nós. Porque o que a gente encontra na Bíblia? Quando a gente chega em Lucas capítulo 24, a gente vê Jesus Cristo falando assim: Moisés fala sobre mim, os salmos falam sobre mim, os profetas falam sobre mim. Logo a gente entende que Jesus é o centro das Escrituras. E logo que eu e você encontramos a Cristo, o centro das Escrituras vira o centro da nossa vida. E as Escrituras, que Jesus é o centro, se tornam o nosso fundamento de viver.
E se eu e você vivermos de forma correta, de forma que ouçamos a mensagem de Deus e não desprezemos Ele, mas o amemos porque Ele nos amou primeiro, não porque nós o amamos, porque descobrimos nele o amor, mas porque Ele nos amou primeiro, então passamos a compreender um processo. Isso Jesus exemplificou com João e Tiago. Manda João e Tiago pregar em Samaria, eles voltam porque ninguém ouviu a palavra e eles perguntam: Mestre, queres que oremos para que caia fogo dos céus e os consuma? Jesus pergunta: de que espírito sois? Em outras linhas, Jesus está falando assim: viu, eu estou pregando amor, da onde veio essa ideia que vocês estão me apresentando? Mas de lá na frente a gente vai ver 1 João, 2 João, lá pertinho do Apocalipse, a gente vê o João que queria orar para que caísse fogo do céu e consumisse a cidade, falando do amor, comentando sobre o amor, enfatizando o amor na vida das pessoas, mencionando o que realmente é o amor. Então, do que está falando o texto aqui que eu iniciei dizendo, né? Sobre céu e terra, sobre testemunhas da aliança. O texto aqui fala de sabedoria, que revela uma aliança. Pois o entendimento do ensino, aqui que a gente percebe, no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, o que a gente compreende ali é sabedoria, que vai revelar esta aliança a nós. Porque o entendimento de todo esse ensino aqui que a gente presume ser sabedoria é o temor do Senhor. E Provérbios vai nos dizer o quê? Provérbios vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para que a gente compreenda a vontade dele. Quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente chega em Romanos, a gente vê lá assim: apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, porque este é o vosso culto racional, agradável a Deus. Lá em Timóteo a gente vai compreender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então a gente olha ali o versículo 2, goteje a minha doutrina como chuva. Não está falando que é chuva, é para gotejar a doutrina como é a chuva. É para destilar a palavra de Deus como é o orvalho que cai serenamente na madrugada, no amanhecer do dia, no anoitecer da noite, muitas vezes. E como um chuvisco sobre a relva, quando a gente vai olhar a grama, assim, ele está cheio de gotículas de água, preenchendo todo o seu caule, toda a sua parte foliar. Assim deveria ser a nossa vida, cheia da palavra de Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O que Jesus fez? O diabo chega e fala: viu, transforma a pedra em pão, se tu és o Filho de Deus. Na hora ele não fez, porque ele não precisava provar nada. Assim como eu e você, nós precisamos entender que somos filhos de Deus, que fomos comprados por preço, e preço não de coisas perecíveis, mas de sangue. O sangue do Filho de Deus foi derramado por mim e por você. E aí, quando a gente passa a compreender que o céu e a terra é testemunha contra nós de que nós precisamos ouvir a palavra que sai da boca de Deus, e que então compreendemos que a doutrina de Deus deve gotejar em nossa vida assim como a chuva. Aí Moisés vem, inspirado por Deus, no versículo 3, e diz ali: porque proclamarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. Você tem prazer em fazer isso? O Salmos 34, versículo 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Eu posso testificar que o Senhor é bom. A minha família pode testificar que o Senhor é bom. E você?
Você já conheceu a Deus o suficiente de ver que Ele é bom? Deus tem se apresentado a você e você tem visto que Ele é bom? Porque Mateus capítulo 11, versículo 25, 26 e 27, Jesus vai estar falando que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E aquele a quem o Filho quiser se revelar. E Ele chama, Ele faz um convite. Mais à frente Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei como você está. Eu sei como eu estou. E eu sei que eu preciso de Jesus. Eu preciso estar com Deus. Eu preciso estar perto dele. Eu preciso estar ligado com ele. Eu preciso estar relacionado com ele. E é a palavra dele que me ensina. É a palavra dele que me orienta. Quando a gente olha a grandeza que foi o relacionamento de Deus e do ser humano, quando a gente olha por fora da história, não se colocando nela, mas olhando como aconteceu tudo, Deus disse: haja isso, haja aquilo, haja aquele outro. De repente Deus vai e fala: terra produza isso, relva produza aquilo, mar produza isso. E quando chegou no ser humano, ele não falou haja, ele não falou produza, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E eu não estou te contando nada demais, eu estou te dizendo o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na palavra de Deus, que você mesmo pode na sua casa achar. E para você ver de tão interessante que é o estudo, que eu não sei quantas pessoas estão assistindo. Eu não sei o quão importante é para você a palavra de Deus. Mas eu estou aqui direcionando o estudo para a tua vida, como se eu estivesse te vendo, como se eu estivesse olhando no teu olho e vendo o teu coração ansiar pela palavra. Porque a pergunta que a gente deve fazer é: quem é, ou o que é a doutrina que aqui revela a aliança? Veja o versículo 4. Veja o versículo 4 e pense comigo se você se recorda de alguém quando diz assim: eis a rocha. E os caminhos, as obras da rocha são perfeitas, porque todos os caminhos da rocha são justos. Porque Deus é fidelidade e nele não há injustiça, ele é justo e reto. Quem é a rocha? A gente precisa focar na palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, vai dizer que a rocha é Cristo. Cristo Jesus, o ungido do Pai. Aquele que falou para mim e para você que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu e nos designou para que nós fôssemos pelo mundo e dessemos fruto. E que esse fruto que nós dessemos não estivesse por acaso, não caísse, não parasse, mas permanecesse. Às vezes, quem sabe você chega e fala assim: minhas orações não estão sendo respondidas, mas o final do versículo é que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, o Pai vô-lo conceda. A mesma coisa de eu querer ser filho de Deus. Jesus veio para os seus não quiseram, e todo aquele que o receber, recebe o direito de ser filho. Se tem direito, tem deveres. Não vou dizer obrigações, porque o meu e o teu coração deveria ansiar por fazer a vontade de Deus. Jeremias 31, 32 vai dizer assim que Deus escolheria um povo que a lei estaria dentro do seu coração, o seu coração seria circuncidado. O seu coração guardaria a palavra de tal forma que eles cumpririam por prazer, não por medo. E é onde vai falar da nova aliança. E aí a gente chega lá em 1 Pedro, capítulo 2, vai falar que Deus pegou um povo que não era seu e transformou no seu povo e os fez propriedade exclusiva. Hoje eu e você somos exclusivos de Deus. Só que nós temos que entender assim: só sou filho de Deus se eu for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, mas aonde que está escrito? Jonathan, aonde que você achou isso?
Porque lá em João está escrito que se eu recebo Cristo, eu recebo o direito de filho. Ou recebo o poder de ser feito filho. Mas não é filho, não está escrito ali. Agora em Romanos capítulo 8, versículo 14, lá está escrito: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Como serei eu guiado pelo Espírito de Deus? Através do meu relacionamento, através da minha intimidade, através da sensibilidade do meu ouvido, de ouvir Deus falando comigo. Porque o que nós percebemos aqui no capítulo 32, no versículo 2, que fala sobre gotejar a doutrina? Aqui nós percebemos a instrução de que a palavra, a doutrina, provê um crescimento quando ela é recebida. E se nós recebemos a doutrina como uma chuva, como um orvalho, como gotas de chuva, ou chuviscos, como estava escrito ali, se relação à terra somos nós, a chuva referente à palavra, qual o benefício que traria para o meu coração, para o teu coração, para a minha mente, para a tua mente? Porque em Romanos capítulo 12, depois que fala do culto racional, do verdadeiro culto a Deus, o versículo 3 é: e renoveis a vossa forma de pensar. Se eu entendo como honrar a Deus, como buscar a Deus, como me portar diante de Deus, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Porque o jeito que eu pensava já não é mais conivente com o jeito que eu tenho que pensar agora, porque se agora eu conheço a Cristo, nova criatura, eu devo ser, as coisas velhas devem ter ficado para trás. Nós não podemos ir na mensagem de João Batista que eu diminua para ele crescer. Nós temos que ir na mensagem de Jesus Cristo, que eu morra para ele aparecer. Por isso que Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, irmãos, tanta coisa que eu tenho para dizer, tanta coisa que eu gostaria de falar, mas a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. A gente não pode ser como Samuel. Samuel foi criado por Eli dentro do templo, mas não conhecia a voz de Deus. E não vem ao caso se Eli ensinava ou não, porque hoje nós temos acesso à palavra de Deus e basta a gente ler. Hoje a gente sempre, com certeza você tem mais de uma Bíblia na tua casa. Basta a gente pegar ela, abrir e dar uma olhadinha e ver o que será que Deus quer falar comigo aqui. O que será que Deus quer dizer para mim neste versículo? Ah, mas eu não entendi, fecha a Bíblia e não abre mais. Não, eu não entendi, eu vou persistir naquilo ali. Eu vou insistir em conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Porque a gente não pode esquecer, Oséias ele ensina assim: o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento está nas nossas mãos. Observe comigo, a hora que nós lemos a palavra, nós extraímos daqui uma informação. A hora que nós compreendemos a palavra com o nosso intelecto, nós julgamos ela, e ela produz fé em nosso coração, ela se tornou conhecimento. A hora que eu passar a viver a palavra, ela vai se tornar sabedoria, vai virar cultura, e eu vou passar a cultuar a Deus conforme eu li na palavra dele, que me deu informação, virou conhecimento, se tornou em sabedoria. Por isso que Tiago capítulo 1, versículo 22 vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque aquele que ouve se engana, mas aquele que pratica é sábio perante Deus. Por isso Filipenses capítulo 1, versículo 27, se não me engano agora, vai dizer assim: vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Irmão, Jesus morreu por mim e por você. Ele foi surrado, maltratado, pisoteado. Ele teve sua cabeça prensada com uma coroa de espinhos. Ele teve suas mãos furadas, que foi pregado na cruz do Calvário, por mim e por você. E daí a palavra de Deus diz para nós: vivei de modo digno do Evangelho de Cristo.
Eu e você temos vivido de modo digno, de forma que glorifique a Deus? Eu e você temos sido como Noemi, encontrado várias Rutes aí pelo mundo? Rutes pelo mundo que cheguem a nós e digam assim: Jonathan, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, a tua igreja será a minha igreja. Nós temos apresentado Cristo com o nosso jeito de viver? Porque, irmãos, se nós não conseguimos pregar o Evangelho vivendo, não adianta a gente perder tempo abrindo a boca para falar, querendo mencionar um versículo bíblico, querendo falar da Bíblia, querendo falar alguma coisa, se não temos força para viver aquilo que falamos. Nós não podemos pregar aquilo que não vivemos. É incoerente. É impossível eu dizer que conheço a Cristo e chegar em 1 Pedro 3,15, onde vai falar: saibam vós dar razão da esperança que habita em seu coração, e alguém me fala assim: fala de Jesus para mim, e você dá aquele branco. A gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer, a gente precisa ter frutos. A gente precisa desta doutrina ser gotejada na nossa vida. A gente precisa dessa palavra destilando como orvalho sobre nós no dia a dia. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Você meditou hoje na palavra? Você separou um tempinho hoje para meditar na palavra? Glória a Deus por você assistir esse estudo, se você está assistindo. Louvado seja Deus por você ter um tempo e disponibilizar para ouvir alguém aí que saiu do nada e falar da palavra de Deus, que nem eu estou aqui falando, nem sei quem está me acompanhando. Às vezes pode ser pessoa que só me critica, ou pode ser pessoa que está querendo conhecer a palavra de Deus. O que eu quero é que você abra o teu coração. Deixa a palavra agir, deixa a palavra entrar. Deixe ela bater ali. Porque a gente tem que compreender assim que no nosso coração há duas opções, há duas escolhas. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus nos orienta, através daqueles dois irmãos, Abel e Caim lá, que no coração o pecado já batia a porta e cabia a ele dominar. A mesma coisa para nós, o pecado já à porta. Cabe a eu e você dominar. Cabe a eu e você resistir. Mas também a palavra de Deus nos diz que o Espírito está à porta e bate. Se abrirmos, ele entrará. Quem nós temos deixado entrar? O livro de Mateus, o livro de Marcos, eles falam de 12 desígnios do coração do homem, que já foi um estudo que a gente trouxe numa das segundas-feiras passadas. Se você está perdido, se você está em conflito com os seus pensamentos, procure ir na página do Café com Bíblia, um estudo chamado O Resgate de Deus, que é onde eu trago os versículos, onde eu comento algumas coisinhas sobre, por exemplo, Isaías 42, ninguém clama a mim que eu restitua o que se perdeu. Quem sabe você já foi tão saqueado, tão roubado, tão maltratado, e você nunca clamou a Deus. Irmãos, o povo do Egito, eles estavam em servidão a Faraó. Mas a Bíblia diz que eles clamaram e Deus ouviu o clamor e trouxe a eles um libertador. E nós podemos clamar porque nós temos um libertador chamado Emanuel. Emanuel não é Deus da manhã, é Deus conosco, é Deus hoje, é Deus presente. E para você saber que Ele é Deus conosco, é Deus presente, o nome dele é maravilhoso, Príncipe da Paz, Conselheiro. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é poderoso. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Nós não podemos ser como a irmã de Lázaro, que ele chega lá e ela fala: se o Senhor estivesse aqui lá no passado. Aí ele conta que ele está chegando, ela fala: não, eu sei, lá no futuro, lá no dia da ressurreição, jogando Jesus no amanhã. Qual o problema da gente entender? Jesus é hoje na nossa vida. É isso que ele está dizendo. Ali é a perfeita exemplificação de Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava querendo mostrar que ele estava chegando ali agora, naquele momento, e ele ia fazer o milagre, porque ele opera. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele chega no cego e fala: que queres que eu te faça? O cego nunca viu,
E a primeira pessoa que o cego vê é Jesus, a luz da vida dele. Irmãos, nós precisamos ser contagiados pela pessoa de Jesus. Ele fala para nós assim: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Às vezes a gente olha o apóstolo Pedro na beira daquela fornalha, quando eles pegam Jesus, e a gente só fala, ele negou 3 vezes. Ele não compareceu com o que ele falou lá na beira da mesa. Mas a gente esquece de observar que as mulheres que o acusaram disseram: tu és igual a ele. Tu falas igual a ele. Nós temos falado igual a um cristão? Nós somos chamados pelo nome de Deus? Porque num tempo como hoje, em meio à crise, em meio à pandemia, seja como você encarar, como você nomear o que está acontecendo, se você for ver, na Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai falar algo semelhante. Onde o próprio Deus diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, de modo que os gafanhotos venham sobre a terra, de modo que isso e aquilo é outro. Ele fala assim: e tudo isso acontecer, mas se o povo que se chama pelo meu nome, não é o povo que chama, é o povo que se chama pelo nome de Deus. Como assim? Como a gente chegar em Atos 11:26, que vai falar sobre Antioquia, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, porque ensinavam a palavra de Deus, porque falavam da palavra de Deus. Irmãos, hoje a gente pode ler o Velho Testamento e pode ler o Novo Testamento. Mas naqueles dias dos discípulos, o Novo Testamento estava sendo vivido lá. Por isso que a gente chega em Efésios 1:13, ele diz: ouvindo porventura o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Qual Espírito? Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que era uma promessa, hoje é realidade. Ele está comigo, ele está com você, ele é o consolador, ele é o amigo. Ele está aí junto de mim e de você. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção e diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Nós precisamos entender. Nós precisamos fazer como Samuel quando ouvir Deus, responder Deus. Nós precisamos fazer como Davi, perguntar para Deus o que devemos fazer. Veja comigo Deuteronômio capítulo 30 aí, senão nós não saímos do 32. Deuteronômio 30, versículo 10. Veja, num momento como hoje, nós não precisaríamos ter em abundância? Nos dias como a gente tem vivido hoje, a gente não necessitaria ter em abundância? E aí vem Deuteronômio 30, 10, dizendo assim: se deres ouvidos, quem sabe você esteja procurando como é a voz de Deus. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, estatutos, que estão escritos neste livro da lei, e se te converteres ao Senhor de todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque a gente deve pensar e lembrar: o nosso espírito dará conta do que a alma pensou e do que o corpo praticou. Nós somos tripartidos, nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos feitos à semelhança e imagem de Deus. Não podemos perder isso. O quão distante você está de Deus? Ou o quão próximo você está de Deus? Você consegue identificar a voz dele? Porque ali, se deres ouvidos à voz do Senhor, como que você vai ouvir? Guardando os mandamentos e os estatutos. Por quê? Aí o porquê entra o versículo 9. Porque o Senhor te dará em abundância toda a obra das suas mãos, no fruto do seu ventre, no fruto dos animais e no fruto da terra. Em tudo ele te beneficiará. Porque o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou nos pais do passado. Mas como que Deus fala hoje?
Hebreus capítulo 1 vai dizer assim: antes nos falava pelos profetas e pelos pais, hoje nos fala pelo Filho. Quem é o Filho? Quando a gente chega em João capítulo 1, no Evangelho, o quarto Evangelho de João ali, o quarto Evangelho depois de Lucas, vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sendo o Verbo a rocha, aí entra o versículo 4 do 32 dizendo: eis a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos, porque Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Ele é justo e reto, porque foi um justo pelos injustos, foi um sem pecado pelos pecadores. E hoje nós desprezamos esse Deus que quer nos salvar. Porque lá em Timóteo capítulo 2, versículo 6, vai dizer que a vontade de Deus é salvar todos os homens. É que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade? Verdade que Jesus em João capítulo 17 fala: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Mas como que acontece? Agora veja o 30, versículo 11, para fechar o entendimento, que diz assim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11, que vai falar: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil. Este mandamento, ele não está longe de ti. Observe, irmãos, ele não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nos traga e nos faça ouvir, para que assim cumpramos. Ele também não está além do mar para dizeres: quem passará por além do mar, e nos traga e nos faça ouvir, para que assim cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração para cumprires. Por isso no início do estudo eu falei que você abra o coração, que você leia para que a tua boca esteja cheia dela, que você possa pronunciar palavras de vida, que você possa ser cheio destas palavras. E tudo por quê? Por que a gente precisa saber? Por que esta palavra está perto de nós e nós necessitamos conhecê-la? Por que esta palavra, como diz o 14, está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires? Quem sabe você diga que a tua vida não está muito legal, que o teu dia a dia não tem tido encontro de acordo com conforme que você planejou. Eu quero que você saiba, a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os seus, que os caminhos dele são melhores do que os teus, que os pensamentos dele são mais altos do que os seus. E aí ele diz assim para nós no versículo 15: vê que proponho hoje vida e o bem, a morte e o mal. O qual você tem escolhido? O qual você tem vivido? Perto do qual você tem deixado os teus dias florir? Perto do caminho de vida ou do caminho de mal? Do caminho de morte ou do caminho de maldição? Como têm sido as tuas escolhas? Como tem sido? Veja comigo o versículo 19. É Deus pegando você e dando aquele chacoalhão assim: viu? Eu falei para você escolher entre a morte e a vida. Viu? Eu te dei a opção de você escolher entre a bênção e a maldição. Ei, olha aqui! O versículo 19, daí Deus vem e fala assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, Deus está falando aqui, viu? Os céus e a terra são testemunhas contra você, que você teve a opção de escolher o caminho de morte e o caminho de bênção, o caminho de vida e o caminho de maldição. Só que é você quem dirige as tuas escolhas, quem guia os teus passos.
mas deixa Deus guiar os teus passos e vai ser diferente. Porque aí ele faz assim, ó. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Como que vai ser quando você escolher a vida para que vivas? Vai ser assim, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Daí você pensa, será que não será prazeroso? Porque daí a bênção decorrente de Deuteronômio 30, versículo 9, que diz que o Senhor te dará em abundância, será concretizado na tua vida. Não estou falando para você ir atrás da provisão. Estou falando para você ir atrás do provedor, que o provedor tem prazer em te abençoar. Porque este provedor que eu te apresento, que é Deus, o Criador dos céus e da terra, que pega os céus e a terra por testemunha contra ti, que te ofertou possibilidade de você escolher bênção ou maldição, vida ou morte, e te deu a escolha de você escolher a vida. É como se ele falasse assim, viu, te dou a bênção e te dou a maldição, te dou a vida e te dou a morte. Mas daí ele fala assim, viu, mas te dou a dica, escolhe a vida para que vivas. Escolha a vida, que é melhor do que a morte. Escolha viver para mim. Por isso que Jesus veio e falou que deveríamos morrer para Ele viver. Então, a gente precisa entender que quando a gente escolhe a vida que Deus nos deu a dica, escolhe a vida para que vivas, tu e tua descendência, a gente vai passar a partir dali, daquele momento que eu escolho a vida, a gente vai passar a amar ao Senhor, o nosso Deus, dando a Ele ouvidos à sua voz, nos apegando a Ele dia após dia, pois disso depende a nossa vida e a nossa longevidade, para que assim habitemos na terra em que o Senhor, sob o juramento, prometeu aos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. A gente precisa entender esta questão que Deus falou, escolhe a vida. Eu pus diante de você, eu peguei o céu e a terra como testemunha, eu pus vida e morte, bênção e maldição, mas eu te dei a dica, escolhe a vida. E daí agora, para a gente encerrar, vai lá comigo para João capítulo 14, que você vai ver essa dica pronta e preparada. Essa dica ela acontece assim, quando a gente chega em João 14. Reflita comigo. Não diga que é o meu jeito de entender, reflita no texto. Deus falou, escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Aí no 19 ele diz, escolhe a vida para que vivas, tu e tua descendência, porque assim apegará-te a teu Deus, ouvirás a sua voz e andarás diante dele. Como que acontece hoje? Hoje acontece assim, João capítulo 14. Jesus chega e diz dessa forma, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vô-lo teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for para vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Observe, para que onde eu esteja, estejais vós também. Você quer estar com Jesus? Ele deixou o convite, vinde. Ele deixou a dica, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Porque aonde eu estou, esteja vós também, este é o meu desejo. E daí no versículo 4 ele diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E então um dos discípulos aparece e questiona, e disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saberíamos o caminho? E Jesus responde, e agora você observa a dica que Deus deu lá, lembra? Tenha em mente, escolhe pois a vida, para que vivas tu e tua descendência. Aí Jesus aparece aqui no versículo 6 e diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e aquela vida, que meu Pai falou para vocês escolherem, para que vós tenham vida, e também a vossa descendência. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então nós sabemos sim o caminho, nós conhecemos o caminho. Nós precisamos apenas fazer a escolha correta. Porque os céus e a terra foram pegos por testemunha que Deus nos deixou a opção da vida e da morte, da bênção e da maldição, mas nos orientou a escolher a vida e nos apresentou a vida. E o que você tem escolhido? O que você vai escolher? Lembra? Porque se você escolher a vida, você vai se apegar a Deus e vai ouvir a sua voz. Mas o que acontece a respeito do que Jesus fala sobre isso? Aí no mesmo capítulo 14, no versículo 23, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Por isso você pode entender que você é casa de Deus. Que você pode ser casa de Deus. O nosso tempo já foi, né? Então, nosso estudo se foi. E eu quero concluir para você dizendo assim: lá em Deuteronômio 30, nos é apresentado uma escolha, nos é indicado um caminho. A escolha é amar a Deus, o caminho é obedecer a Ele, que significa vida e tudo de bem. Mas rejeitar a Deus significa a escolha de morte e de maldição. Faça a escolha correta. Basta olhar a natureza e ver que existe um Criador. Os céus e a terra apontam que existe um Criador. E Deus escolheu você nele e vem morar dentro de você agora. Se você amar Jesus, se você dizer eu quero Jesus, quem sabe você diga assim, mas eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu não mereço. Nenhum de nós merecemos. É um favor imerecível. Nunca conseguiremos retribuir. Mas se nós prosseguirmos procurando conhecê-lo, procurando ouvir a sua voz, nos apegando a Ele e a sua palavra, esta palavra entra em nós e gera esta vida. E nós passamos a conhecer Jesus, que nos faz viver esta vida, porque Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Só cabe a mim e a você dizer: eu preciso de Jesus. Pai, eu preciso de ajuda porque eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo, não consigo vencer aquele outro. Sozinho nós não conseguiremos nada, é por isso que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lembre-se sempre: aquele que ama Cristo guardará a sua palavra, então se torna amado do Pai. Então o Pai e o Filho vêm habitar em você. É o texto que está escrito ali. Porque o finalzinho é: e nele faremos morada. Seja a casa de Deus. Sempre há uma nova oportunidade. Hoje você pode dobrar o teu joelho, orar a Deus e falar que você precisa de ajuda, que sozinho você não consegue, e Ele vai ajudar. Você pode se curvar onde você está e falar para Deus que você necessita de ajuda. Ou, se você preferir, na hora de dormir, mas não deixe de falar com Ele. Não deixe de ter um relacionamento ativo com Ele. Aproveite a oportunidade. Aproveite o tempo. Faça a escolha correta. Escolha um caminho de vida e de bênção. E veja que Jesus é aquela vida que Deus falou para você escolher. Amém? Então, eu agradeço você se você esteve acompanhando, se você mais tarde vem assistir esse estudo.
Toda segunda-feira a gente vai estar por aí, nesse mesmo horário, 8h20, 8h30, vai fazer um estudo aí de 1 hora. Eu vou trazer uma palavra para o teu coração. Durante a semana eu vou meditar, vou ler, vou estudar, vou fazer minha parte, buscar a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, porque se eu não fazer o que eu falo para você fazer, eu estou fazendo uma corrida em vão. Mas eu quero estar com você, buscando este Deus que é verdadeiro, justo e fiel, que salva, que purifica, que transforma. Então que você tenha uma noite abençoada, guardada e protegida por Deus. Que você aproveite esse estudo, reflita sobre ele. Eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos orar agradecendo? O princípio de tudo é entrar por suas portas dando graças. Ou seja, cada vez que você for diante de Deus, agradeça. E esse é o Salmo de número 100. Então vamos agradecer por esta oportunidade. Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a esses que estiveram presentes no estudo, ó Pai, que irão acompanhar depois ou que estão acompanhando agora, que vejam eles a diferença sobre suas vidas, ó Pai, a partir do momento que eles tomarem a decisão correta. Que vejam eles o seu agir, ó Pai, no momento em que eles optarem por escolher a vida, para que eles tenham vida, para que a sua descendência tenha vida, para que eles vivam esta vida em abundância que Jesus fala para nós, Senhor. É em nome de Jesus que eu te agradeço, que eu te louvo, que eu te exalto, e que todos juntos possamos te glorificar e bendizer ao teu nome, porque tu és santo, tu és maravilhoso. Neste instante eu te peço, dai-nos uma noite abençoada, guardada, protegida por ti, ó Pai. Que a tua presença esteja conosco, que o teu Espírito Santo esteja ao nosso coração, nos tocando, nos conduzindo a toda a verdade, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos libertando de nós mesmos e nos levando para ti, ó Deus. Pai, abençoa cada vida agora. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, compartilhe o vídeo, se foi bom para você, porque vai ser bom para outra pessoa também. Até a próxima. Deus abençoe. Até mais.